Bem-vindos de volta. Essa é a segunda parte sobre as reflexões da lei dominical. Vamos começar com uma oração. Nosso amado Deus que estás no céu, agradecemos por esses tempos que estamos vivendo e agradecemos pelo conhecimento que nos deste até agora. E ao despertarmos para coisas importantes que estão acontecendo no exterior e também acontecendo internamente, pedimos sabedoria do alto para podermos navegar corretamente esses tempos. Pedimos a Tua presença para guiar as nossas mentes e corações enquanto falamos sobre esses temas. Em nome de Jesus, amém. Então, uma breve revisão do que fizemos ontem. Começamos olhando para Atos 27 e como essas parábolas, essas linhas dos dois navios nos levam até a lei dominical e representam os Estados Unidos e o Adventismo, as duas instituições. E especificamente olhamos para a questão dos 276 almas que estavam a bordo, que nos dá Atos 27 e 37, e que esse número foi usado de várias maneiras para identificar os levitas, mas também para nos levar a 273 a.C. E 273 a.C. foi quando o Egito enviou embaixadores a Roma, porque Roma tinha chegado a um ponto mundial depois de derrotar Pirro nas guerras pírricas em 275. Depois, em 272 a.C., Roma enviou embaixadores ao Egito. Registramos esse marco como a lei dominical e o naufrágio. Então, 272 a.C., Roma envia a delegação ao Egito. Sabemos que é a queda de Tarento, a Batalha de Argos, onde Pirro morre. E é o Quintus Fabius Maximus Gurgis que chefia a delegação ao Egito nesse mesmo ano. É o seu nome, Maximus Gurgis, que identifica a lei dominical como a inundação máxima. Daí a gente foi para os livros de Daniel e Apocalipse para identificar algumas das características de um dilúvio. E notamos que 538, esse dilúvio de 538 foram todas as leis de Justiniano, em particular a lei dominical que o Concílio de Orleans em 538. E como o rei e o reino mudam nessa altura. Do Império Romano pagão para o Império Romano sacro, com um chefe de Estado para um teólogo, que alguns chamam de Césaropapismo. Depois nós fomos para o final dos 1260 e notamos o dilúvio no final, que foi a contra-revolução. E esse dilúvio de doutrinas, informações e ensinamentos que ameaçavam varrer a Igreja de Deus. A única solução para a igreja, para a sua segurança, foi mudar de continente. E a terra ajudou a mulher, os Estados Unidos. E registramos isso como uma constituição e a liberdade religiosa e a liberdade que poderiam ganhar no novo mundo. Então, depois voltamos a Quintus Fabius Maximus Gurgis e notamos que a utilização da nomenclatura romana e a forma como Fabius é uma parte importante do seu nome, é o seu nomen, é o seu apelido, identifica a sua origem e a autoridade que tem por pertencer a esse clã. Ele era do Fabii gens, que era tipo uma tribo muito importante. Uma tribo que governa Roma por um bom tempo. E esse significado de Fábios é Fabi. E eles eram agricultores. Barbar, ou agricultor, ou favas estão ligados a votações e às eleições. Então, por causa desse nome, nós fomos olhar para o direito dos votos nos Estados Unidos, na Terra Gloriosa. Então, vamos para o ponto onde paramos ontem. E eu vou para o nosso PowerPoint.
we started back at the middle of the Dark Ages and the Magna Carta, how that was the dawn of Começamos em meados da Idade Média, com a Carta Magna, como esse foi o alvorecer dos direitos humanos, que levou ao período do Iluminismo, e foram as ideias e filosofias iluministas, filosofias que influenciaram tanto a Revolução Francesa como a americana. Okay. So then we came down through time. We looked at the important documents. Então, depois nós descemos, olhamos para documentos mais importantes, olhamos para a Declaração da Independência e para a Constituição. Como não tem direito ao voto na Constituição, apesar de o mencionar 40 vezes, e pelo que aprendemos que os pais fundadores realmente tiveram dificuldade com essa questão, de como estabelecer um país onde houvesse a maioria governando que protegesse os direitos das minorias. E por causa disso tiveram que fazer concessões e tiveram de fazer ratificações na Constituição, e as eleições elas ficaram a cargo dos estados. E quando lemos alguns dos pais fundadores, e é assim que são designados os seus pensamentos na altura, alguns deles estavam muito preocupados com o rumo do que isso ia tomar. E então por isso foi necessário fazer essas alterações à Constituição, onde a Constituição foi em grande parte para restringir a democracia, porque a democracia pura poderia ser perigosa, levaria a protestos da multidão ou da multitude, e acontecia isso já na Grécia Antiga. Então por isso que tiveram que fazer restrições à democracia e também emendas na Constituição. Descemos e olhamos para os direitos civis, o período da Guerra Civil em 1863, e depois chegamos ao fim da Guerra Civil e as alterações que foram feitas após a Guerra Civil. Essa é a 15ª emenda, segundo a qual o direito do voto dos Estados Unidos, o direito do voto dos cidadãos dos Estados Unidos não deve ser negado ou restringido pelos Estados Unidos ou por qualquer Estado em razão da raça, cor ou condição anterior de servidão. O Congresso tem poder de aplicar este artigo através da legislação adequada. Ou seja, uma alteração muito importante que confere o direito do voto a todas as pessoas, tal como homens negros, as mulheres e a outras minorias. E aqueles que se encontravam entre 18 e 21 anos, eles tinham que lutar ainda pelo direito ao voto. Mas deveria haver uma verdadeira democracia multirracial no Sul durante essa reconstrução. Então a reconstrução ela começou depois do fim da Guerra Civil, com essa ideia de trazer o Sul de volta para a União. Então, com esse acordo da 15ª emenda, o Congresso terá o poder de fazer cumprir esse artigo. E tropas federais elas foram enviadas para o Sul para ajudar a estabelecer as pessoas nas listas eleitorais e garantir que essa emenda seria promulgada. No entanto, essa foi uma época realmente gloriosa durante 10 anos. Houve uma mudança espantosa no Sul e vimos governadores e senadores negros serem eleitos durante esse período. Mas o fim da reconstrução, que é marcada com a retirada das tropas federais dos Estados do Sul, após algo conhecido como Compromisso de Hayes, de 1877, que vai mudar a sorte dos eleitores negros nos Estados do Sul. Então, a eleição ela estava bem próxima, e o que aconteceu foi que o democrata sulista Samuel Tilden disse: eu não vou contestar os resultados, vou ceder ao presidente republicano eleito Rutherford Hayes, desde que retire as tropas federais do Sul. E o Norte então disse: ok,
nós retiramos as tropas federais e o Rutherford B. Hayes deve ser o presidente. Então, essa foi a concessão. Mas a retirada das tropas federais, ela ia conduzir a um clima de violência e intimidação contra os negros do Sul, que reprimiria a influência às urnas e, por vezes, haveria fraudes flagrantes que anulariam mesmo alguns resultados eleitorais legais. Então, assim, imediatamente, basicamente de 1888 a 1908, todos os estados do Sul começaram a aprovar as leis do Jim Crow. E essas leis, elas estavam especialmente negando aos negros o direito ao voto. Estados como Mississippi e Alabama começaram a aprovar coisas como os poll taxes. E era preciso pagar para votar esses testes de literacia quando havia tanto analfabetismo e essas cláusulas de anterioridade. Então, com uma cláusula dessas, se você fosse pobre ou branco, você não pode pagar. Mas se conseguisse provar que o avô votou, então eles podiam votar. Então, claro que para negros, os seus avós eram provavelmente escravos e não votavam. Ou seja, as cláusulas do avô eram altamente discriminatórias. Era preciso ter requisitos de propriedades em alguns condados, em alguns estados, para poder se registrar e votar. Era preciso nomear todos os 67 juízes desse estado só para se registrar, e havia retribuição social e econômica generalizada por ser inscrito nesse recenseamento eleitoral. Então, o Congresso teve de aplicar a Lei de Execução de 1870 e introduziu essa lei de execução com sanções penais se os estados do Sul interferissem nos direitos do voto. Mas, no entanto, em 1875, o Supremo Tribunal disse: vocês, de fato, não têm o direito de fazer isso, porque os atos de execução são inconstitucionais. E isso arrancou dentes a capacidade do Congresso para aplicar essa 15ª emenda. Então, o Congresso interveio para tentar aplicá-la. O que basicamente significava que afro-americanos estavam totalmente excluídos do sistema político, e vai continuar assim até o movimento dos direitos civis. Então, no início da década de 1890, alguns estados alteraram a sua constituição e promulgaram leis que incluíam impostos sobre essas sondagens, desde testes de alfabetização, cláusulas de anterioridade, eleições primárias só para os brancos. Em 1910, quase todos os cidadãos negros tinham sido retirados dos cadernos eleitorais dos antigos Estados Confederados. A restauração desses direitos exigia uma luta de 55 anos, porque o Supremo Tribunal estava sempre a intervir. Então, descemos e chegamos a 1920, onde temos a 19ª emenda. As mulheres têm estado a lutar pelo direito do voto, que é o movimento sufragista, que já acontecia há mais de um século, e embora tenham contribuído para a fundação dos pais e ajudado a desbravar o Oeste, foi preciso a Primeira Guerra Mundial para tornar isso realidade, porque durante essa Primeira Guerra Mundial, os homens estavam fora para combater. Então, as mulheres, elas tornaram-se vitais para apoiar o país. Em casa, elas trabalhavam em setores tradicionalmente ocupados por homens e ganharam muito respeito aos olhos do país. Então, depois da guerra, as mulheres ganharam finalmente o direito ao voto. Primeiro apenas as mulheres brancas, depois houve uma extensão da emenda a todas as mulheres. Em 1920, essa 19ª emenda foi acrescentada à Constituição. Agora, uma sufragista poderia ser um homem ou uma mulher que acreditava no alargamento ou extensão do direito ao voto, e também conhecido como sufrágio. Ou seja, o sufragista é alguém que quer alargar o direito ao voto, estender esse direito. E de onde é que vem essa palavra sufrágio? Vem de uma palavra latina para orações feitas depois de uma alma que partiu. Lembre-se que se pensava que os feijões também representavam as almas de pessoas mortas. E é daí que vem essa palavra sufrágio. É das orações que eles fazem depois da partida de uma alma. E a palavra, então, ela foi estendida para se referir à votação de um voto a favor de alguém.
um voto a favor de alguém que, e eventualmente estendemos isso até o dia de hoje, que significa o privilégio ou o direito de votar em geral. Mas essa etimologia que eles tinham, as suas raízes são a oração. As orações de intercessão, particularmente por pessoas mortas. Outra palavra que a gente vê repetidamente é enfranchise, que é quando as pessoas quando lhes é dada a liberdade de votar, e são privadas do direito de voto. Sufrágios são as orações prescritas ou prometidas para intenções específicas. Mais particularmente, os sufrágios são as missas, orações ou atos de piedade oferecidos para o repouso das almas que partiram fielmente. Como nós já referimos, o mês de novembro ela era dedicado às almas santas do purgatório, ao mês de oração. 1 de novembro, 1 de novembro, dia de Todos os Santos, que se rezava por aqueles que estavam no céu. E também se rezava por os que estão no purgatório, pela igreja em sofrimento. É os dias de todas as almas, quando se plantavam essas favas. Então eu não vou ler tudo isso por causa de tempo, mas isso aqui é um panfleto sobre os sufragistas. E essas são as 12 razões pelas quais as mulheres devem votar. Se estiverem a ver uma gravação, talvez valha a pena fazer uma pausa e ler essas razões. Se vocês estão vendo esse vídeo, que são muito boas, embora provavelmente reformulássemos algumas delas hoje em dia. Algumas delas têm um ligeiro tom patriarcal, mas de resto são 12 boas razões. Também aprendemos no passado que a palavra sufragete era uma palavra depreciativa. Quando adicionamos ao final de uma palavra e torna a palavra mais pequena do que o habitual, né? Faz com que ela seja inferior. Então, por isso ela era usada para chamar assim as mulheres. Foi usado por aqueles que se opunham ao movimento sufragista. Agora nós vamos até 1948, depois da Segunda Guerra Mundial, e a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Em 1948, após os acontecimentos traumáticos da Segunda Guerra Mundial, representantes de 50 estados, membros das Nações Unidas, juntaram-se para criar uma lista dos direitos de que todas as pessoas do mundo deveriam usufruir sobre a orientação de Eleanor Roosevelt, então primeira-dama dos Estados Unidos e política, diplomata e ativista por direito próprio. Nasceu a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Se trata de um documento marcante na história dos direitos humanos. Foi proclamado pela Assembleia Geral das Nações Unidas em Paris, a 10 de dezembro de 1948, como padrão comum de realizações para todos os povos e todas as nações. Estabelece pela primeira vez direitos humanos fundamentais a serem protegidos universalmente e foi traduzido em mais de 500 línguas. É amplamente reconhecida como tendo inspirado e preparado o caminho para a adoção de mais de 70 tratados de direitos humanos aplicados atualmente de forma permanente a nível mundial e regional. Essa declaração, ela não é um tratado, então não cria diretamente obrigações legais para os países. No entanto, é uma expressão de valores fundamentais que são partilhados por todos os membros da comunidade internacional e tem tido uma profunda influência no desenvolvimento do direito internacional dos direitos humanos. Em 3 parágrafos concisos, o artigo 21º enuncia alguns dos princípios fundamentais da democracia, a vontade, onde toda pessoa tem o direito de tomar parte do governo do seu país, diretamente ou por intermédio de representantes livremente escolhidos. Todas as pessoas têm o direito de aceder em condições de igualdade aos serviços públicos do país. A vontade do povo é a base da autoridade do governo, e essa vontade exprime-se através de eleições periódicas e autênticas, por sufrágio universal, efetuadas por voto secreto ou por processos equivalentes de voto livre. Então, nota-se que esse artigo não inclui efetivamente a palavra democracia. De fato, a palavra democracia nem aparece em alguma parte, exceto numa referência que é sobre a sociedade democrática. Por que eles não escreveram democracia?
E isso é porque na mente desses outros redatores estava fresca na memória a eleição de Hitler. E ele foi eleito através de processos democráticos. E depois rejeitou esses mesmos processos que são a base do Estado democrático. Em vez disso, ele avançou com esse princípio do líder baseado na filosofia de que os melhores, mais fortes e mais brilhantes deveriam governar os mais fracos e menos puros. Um líder assim exigiria obediência total dos que lhe estavam subordinados e, como estava acima, podia ignorar totalmente o Estado do Direito. Isso levava-os de volta ao que pretendia alcançar com a Carta Magna, que a gente vê isso totalmente invertido com a eleição de Hitler. Ou seja, nesse aspecto, como tantos outros, o outro pode ser visto como uma parte fundamental da tentativa do mundo de se inocular contra qualquer futuros ditadores. Estamos então em 1948. Agora, a era dos direitos civis, que teve início a meados da década de 1950, o movimento americano dos direitos civis, um dos principais catalisadores da luta pelos direitos civis, ocorreu em dezembro de 1955, quando Rosa Parks, ativista da NAACP, se recusou a ceder o seu lugar num ônibus público a um homem branco. Os negros americanos, juntamente com outros americanos, mobilizaram-se e iniciaram uma luta sem precedentes pela igualdade e pela justiça social que se estendeu por 2 décadas, com o objetivo de abolir a segregação racial legalizada e discriminação e a privação de direitos no país. Então, privação de direitos, lembre-se que era o franchising, ser privado dos direitos de votar. Em 1957, Martin Luther King Jr. faz um dos seus principais discursos, e eu não vou ler por falta de tempo, mas vocês depois podem parar para ler. E o que King faz é posicionar o direito do voto como centro da luta dos direitos civis. Enfatiza a gravidade e o impacto do voto, dizendo: enquanto eu não possuir firmemente e irrevogavelmente o direito de votar, não me possuo a mim próprio. Ou seja, é um discurso muito poderoso, que diz: dê-nos o boletim de voto, dê-nos o direito de votar, a liberdade de votar, e deixaremos de ter de preocupar o governo federal com os nossos direitos básicos. Por quê? Porque eles elegerão as pessoas que protegerão os seus direitos. E essa é a segunda parte desse trecho. Então, como é que era a América nessa época? As estatísticas, elas são espantosas. 6,7% dos afro-americanos estão registrados para votar no Mississippi e apenas 6,7% deles em 1964. Num estado como Selma, no Alabama, apenas 2% estão registrados para votar, e isso já existe há décadas. 1964, we're going to see the Civil Rights Act of 1964. Em 1964, vamos ver a Lei dos Direitos Civis de 1964. A Lei dos Direitos Civis é um marco dos direitos civis e o trabalho nos Estados Unidos que proíbe a discriminação com base na raça, cor, religião, sexo, origem nacional e, mais tarde, orientação sexual e identidade de gênero. Proíbe a aplicação desigual dos requisitos do registro dos eleitores, segregação racial nas escolas e nos alojamentos públicos e discriminação no emprego. A lei continua a ser uma das realizações legislativas mais significativas da história americana. Então, nessa altura, os impostos sobre as eleições elas foram abolidos e declarados como inconstitucionais ao abrigo da Lei dos Direitos Civis. Mas os direitos de voto vão continuar a ser disputados nos tribunais. Continua a haver uma enorme discriminação. The rights of citizens of the United States to vote in any primary or other election for president or vice president. Então, essa é a 24ª emenda, o direito dos cidadãos dos Estados Unidos a votar em qualquer eleição primária ou outra eleição para presidente, eleição para presidente ou vice-presidente, para eleitores, para senador ou representante no Congresso, não deve ser negado ou restringido pelos Estados Unidos ou por
ou qualquer outro estado por motivo de falta de pagamento de qualquer imposto eleitoral ou outro imposto. Mais uma vez, esta emenda à Constituição ela vai abolir os impostos sobre as eleições. Mas o problema é o seguinte, o Congresso terá o poder de aplicar este artigo através de legislação adequada. Então, lembre-se que o Supremo Tribunal já tinha decidido que isso era inconstitucional. Então, mais uma vez, após essa aprovação dessa 24ª emenda, isso vai voltar a ser discutido nos tribunais. Ou seja, muitos casos vão chegar ao Supremo Tribunal. E essa é a citação do juiz Hugo Black sobre o direito ao voto, mais uma vez em 1964. Nenhum direito é mais precioso num país livre do que ter voz na eleição daqueles que fazem as leis sobre as quais, como bons cidadãos, temos de viver. Os outros direitos, mesmo os mais básicos, são ilusórios se o direito de voto for posto em causa. Ou seja, o direito mais precioso e mais importante que temos é o direito de votar. Porque todos os outros direitos que temos ficam comprometidos. Ou seja, quer se trate do direito aos direitos reprodutivos, nós veremos esses direitos reprodutivos sendo impostos em causa se o direito do voto for posto em causa. Isso é novamente o presidente do Supremo Tribunal, Earl Warren, em 1964, que escreveu: o direito de votar livremente no candidato da sua escolha é da essência de uma sociedade democrática, e quaisquer restrições a esse direito atingem o coração de um governo representativo. Sem dúvida, o direito de sufrágio é uma questão fundamental numa sociedade livre e democrática, especialmente porque o direito de exercer o direito do voto de uma forma livre e sem entraves é preservador de outros direitos civis e políticos básicos. Ou seja, ele está dizendo a mesma coisa que o juiz Hugo Black. Qualquer alegada infração ao direito do voto dos cidadãos tem de ser cuidadosa e meticulosamente analisada. Se houver alterações, se houver leis sobre eleições ou sobre o voto, têm de ser minuciosamente e cuidadosamente analisadas. Ou seja, ambos esses juízes observaram que o direito de voto é fundamental para preservar os direitos civis e políticos básicos. Em 1965, aqui está uma citação de Martin Luther King, tem de haver uma mudança, haverá mudança, porque negar a uma pessoa o direito de exercer a sua liberdade política nas urnas não é um ato menos covarde do que negar a um cristão o direito de pedir a Deus em oração. Então, o que ele está a fazer? Ele está a dar uma parábola, uma analogia. Negar a uma pessoa o direito de votar numa eleição política é o mesmo que negar a um cristão o direito de pedir a Deus em oração. Então, se a Lei dos Direitos Civis foi aprovada em 1964, mas o movimento dos direitos civis continuava a insistir no direito do voto. Imediatamente após a aprovação da Lei dos Direitos Civis, o presidente Johnson começa a falar com seus conselheiros sobre a possibilidade de ir atrás do direito do voto, mas os seus conselheiros dizem: agora não, há outras coisas que queremos fazer e vamos perder os democratas do Sul. Se forçamos o direito do voto agora, eles ficarão furiosos conosco. Não vão apoiar outros planos. Por isso, Johnson vai recuar nos direitos dos votos, que ainda está na sua agenda, mas não é uma prioridade. Mas, no entanto, nesse terreno, as coisas estavam mudando. Os grupos de interesse se estavam envolvendo, iam para o Sul, tentavam emancipar os afro-americanos. E esses grupos, então, começam a entrar em conflito com as forças do Estado. Eles não vão ser autorizados a votar. Martin Luther King é preso e escreve uma carta da prisão de Selma, Alabama, que é publicada no New York Times. Então, as pessoas começam a ver
a ser escrito por todo o país, começam a ver pessoas a serem presas e espancadas e leem sobre o direito do voto no New York Times. Depois há ainda mais pressão sobre a administração de Johnson e eles começam têm que começar a agir. E o que acontece é que um homem chamado Jimmy Lee Jackson, ele é morto em Selma, no Alabama, e ele estava tentando proteger a sua mãe e um polícia dispara sobre ele. E isso leva esse movimento e esses grupos de ativistas ao limite. Então eles começam a fazer essas marchas, esses protestos. E uma dessas marchas é que eles vão do Selma a Montgomery, uma marcha de 87 quilômetros, onde eles querem garantir que as pessoas se resistem para votar. E há um conflito famoso que acontece no momento em que eles estão por começar essa marcha em Selma. Eles estavam atravessando uma ponte que é Edmund Pettus, que o Edmund Pettus era um grande dragão do KKK, e eles estão atravessando essa ponte, são 60 manifestantes e estão prestes a ser alvo de gás lacrimogêneo, espancados e espezinhados por cavalos. Então isso é chamado Domingo Sangrento. Isso vai ser o fim para Johnson. Ele vai ter de ir à televisão e dirigir-se à nação. Então, temos aqui uma foto, março de 1965, quando vocês veem John Lewis, que está prestes a ser espancado até ficar inconsciente. E nós o marcamos como parte da contra-revolução, onde ele morreu em 17 de julho de 2020, prestes a ser escondido pelo Billy, que é o presidente do Comitê da Coordenação Não Violenta dos Estudantes, que é bastante irônico. E essas forças estatais estão querendo acabar com isso, direitos civis, direitos de votos, e marcha então pelo voto em Selma, onde ele é fraturado. Tem uma fratura craniana. Então ele leva essa luta dos direitos de voto até a sua morte. E essa é uma época bem espantosa da história americana, porque as forças estatais são tão corajosas, estão rodeados por câmeras de televisão que estão filmando isso, e eles nem sequer se importam porque se sentem muito encorajados. Mas o que acontece é que as notícias americanas, o ABC, entrou no horário nobre de estreia do julgamento em Nuremberg. E é um filme sobre a Alemanha nazi para mostrar imagens do que estava acontecendo ali, no Selma, no Alabama, com a polícia batendo nos manifestantes dos direitos civis. E muitos americanos eles ficaram tão confusos que pensavam que essas imagens do Alabama eram na Alemanha nazi. E isso foi muito arrepiante. Era uma marcha que abalou a consciência da nação como nenhuma outra. E depois, 8 dias depois, o Lyndon Johnson ele foi forçado a apresentar a lei do direito ao voto. E ela é aprovada, e 6 meses depois, em agosto de 1965. Foi realmente uma peça legislativa revolucionária. O John Lewis, ele era conhecido como uma consciência do Congresso porque falava e defendia os direitos de todos, independentemente da raça, gênero, filosofia. Ele acreditava na ação direta, não violenta, como forma de dizer a verdade ao poder. Foi preso 40 vezes, espancado muitas vezes e lutou pelo direito ao voto até o fim. Então, depois vocês podem ler isso quando vocês tiverem um tempinho de lazer. É uma das peças de legislação sobre direitos civis de maior alcance na história dos Estados Unidos, que altera fundamentalmente a relação do federalismo em termos de como o governo federal vai supervisionar as eleições para proteger as minorias. Tratava-se de uma peça legislativa muito simples para fazer cumprir essa promessa da 15ª emenda, que foi ignorada durante quase 100 anos. Então, esse projeto de lei tem várias partes, mas tem 3 grandes secções. Primeiro, elimina todos os dispositivos de repressão que impediam os negros sulistas de se registrarem.
Literalmente, de um dia para o outro, elas desapareceram. E depois ele envia funcionários federais para o Sul para registrar os eleitores negros, onde centenas foram registrados em semanas milhares em dias ou milhares em semanas. E parte dessa seção 2 dessa legislação diz que se algum estado ou localidade quiser mudar alguma coisa em relação à forma como a eleição será realizada, tem de provar que não terá efeito discriminatório na votação. Ou seja, não importa o que o estado ou a localidade diz ser a sua intenção original, o que importa é o resultado que essa alteração terá. Poderás dizer, a nossa intenção não é discriminar, mas se for possível demonstrar que o resultado dessa alteração será a discriminação, então a alteração não poderá ser aprovada. Isso se chama pré-autorização. Era necessário ter a pré-autorização para efetuar quaisquer alterações. Seção 5 dos direitos do voto diz que alguns estados que precisam de um pouco mais de supervisão por terem discriminado muito no passado. Portanto, se já existem leis discriminatórias nos livros, então vai-se para a secção 5. The other section that's of importance is section 4, because it's about the formula which will work out if the state. E a outra secção que é importante é a seção 4, porque é sobre a fórmula que vai determinar se os estados foram discriminatórios. Por isso, podem olhar, digamos, para o registro dos eleitores e dizer, vocês têm tantos negros americanos no vosso estado, mas apenas tantos estão registrados. E eles elaboram essa fórmula. Essa fórmula que seria usada para determinar quais os estados e localidades precisavam de pré-autorização para fazer essas alterações. Então, um estado pode dizer que quer introduzir uma lei de identificação de eleitores e teria de passar por essa lei para dizer, bom, isso aqui não vai discriminar ninguém. Mas, ao abrigo dessa lei, os observadores federais são enviados para esses distritos e vão estar atentos a tudo isso. Então, todas essas leis que os estados querem aprovar para restringir direitos do voto, eles tinham de ter essa autorização prévia. Aqui está o mapa das jurisdições abrangidas. Os principais infratores no que se refere aos direitos de voto datam como 1965. Vocês podem ver maioritariamente estados do Sul, Alabama, Geórgia, Louisiana, Mississippi, Carolina do Sul e Virgínia, que eram famosos por violarem os direitos dos negros durante grande parte da sua história. O que vai acontecer então é que esses estados, em particular, com o tempo, vão tentar sair do mandato da lei, se VRA. Aqui está um slide de um trabalho de um conselho de administração que mostra o espectro político e a forma como mudou ao longo do tempo. Se nós recuássemos ao período millerita, verificaríamos que no norte estavam os republicanos e que se encontravam à esquerda do espectro político, e à direita estavam os democratas do sul. Mas quando chegamos ao nosso tempo, à direita são os republicanos e à esquerda são os democratas. Então, como é que se deu essa mudança? Duas coisas, na verdade. As mudanças, as políticas implementadas por Franklin D. Roosevelt, por causa da Grande Depressão, o New Deal, que eram as políticas econômicas de que certa parte do país não gostava, mas também as leis dos direitos civis que foram introduzidas na década de 1960, não só o CRA, mas também o VRA, ou seja, leis que afetam a dessegregação, a integração forçada e os direitos de voto. Essas leis combinadas, elas ajudaram a deslocar os democratas do sul para a esquerda e os republicanos do norte para a direita. No entanto, isso não é uma simplificação excessiva,
Porque o que o VRA acabou de fazer foi permitir que os democratas moderados também fossem eleitos. Então, se não fosse o VRA, não teria havido Jimmy Carter nem o Bill Clinton. Ou seja, é uma simplificação excessiva dizer que o sul ficou vermelho de um dia para o outro. Então, o LBJ, o Lyndon Johnson, ele era um sulista branco, mas que se preocupava com direitos civis, que queria que eles acontecessem nos seus próprios termos. E o que essas marchas fizeram foi forçar a sua mão. And the backlash or the counter-mobilization was immediate and it was vicious. Então, o VRA foi introduzido e a reação foi uma contra-mobilização imediata e que foi feroz. Demorou apenas uma semana para essa primeira ação federal fosse apresentada e o primeiro desafio constitucional. O principal argumento era o fato de privar os estados, e é isso que os estados vermelhos estão dizendo, que os privava de direitos de supervisionar a votação e de estabelecer qualificações que está claramente escrito na Constituição. Então, no caso do VRA, algumas das suas disposições têm aquilo que se chama de cláusulas de caducidade. Têm de ser revisadas de 5 em 5 anos, porque a demografia de um estado muda. Em particular, a seção 4, a parte que estabelece a fórmula para determinar se um estado tem leis discriminatórias, tem de ser revista e reafirmada. No início era de 5 em 5 anos, depois de 7 em 7 e depois nunca foi tocada durante 25 anos. Mas existe um forte apoio bipartidário no Congresso para essa renovação e ela é renovada. O VRA é renovado 4 vezes por presidentes republicanos, devido a esse forte apoio bipartidário no Congresso. Então temos o Nixon, o Reagan, o George Bush. Todos defendem a VRA. Isso não os impede de enfraquecer partes da lei, mas tem de rever, e ela é votada apesar desses líderes republicanos. Mais uma vez, devido ao forte apoio bipartidário. Então, em 1970, é reautorizado, em 1975, é reautorizada. E, no entanto, cada vez mais ela é ligeiramente enfraquecida. A seção 4 e a 5 permanecem fortes, mas há alguma diluição dessa lei. Em 1982, ela é revisitada e dizem que está segura por mais 25 anos. Portanto, o Congresso não vai renovar novamente as disposições especiais da VRA até 2006. E daqui a pouco a gente vai ver o que acontece em 2006. Então, quando o VRA tiver sido renovado e reformulado pela 4ª vez, o presidente George Bush estará assinando uma versão de 2006. Mas vamos voltar atrás e notemos que houve várias tentativas de desmantelar o VRA desde 1965. Mas em 1971 vemos a 26ª emenda que vai dar aos jovens entre 18 e 21 anos ou a qualquer pessoa com mais de 18 anos o direito de votar. Porque o que estava acontecendo? A guerra do Vietnã estava enviando jovens de 18 anos para combater nessa guerra, para eles não terem direito de voto. Ou seja, vamos lutar pelo nosso país, então devemos ter o direito de eleger as pessoas que nos vão mandar para a guerra ou que nos vão mandar para essa luta. Ou seja, há uma ligação muito importante aí. Queremos também assinalar 1979, porque é em 1979 que marcamos profeticamente a maioria moral, marcamos profeticamente uma mudança de racismo para gênero. Antes da década de 1970, início da década de 1980, a ênfase tem sido colocada nas questões sociais, se centram na desigualdade racial dos negros, na agitação civil, nos direitos civis, nos ônibus, ação afirmativa.
Mas isso vai mudar e nós vamos, ou já falamos disso no movimento várias vezes, que no final da década de 1970 e início da década de 1980, essas questões de gênero, família, educação e relação entre igreja e Estado vão ganhar destaque. Mas são sobretudo os direitos das mulheres, especialmente o aborto e a emenda dos direitos iguais, que são mais importantes. Ou seja, aqui Paul Weyrich vai dizer em agosto de 1980, não quero que todos votem. As eleições não são ganhas pela maioria das pessoas. Nunca o foram desde o início do nosso país e não o serão agora. De fato, a nossa influência nas eleições aumenta à medida que a população votante diminui. Ou seja, ele tem razão aí. Votando no início do país era uma minoria de pessoas que conseguia ganhar as eleições devido à forma como os direitos de voto eram exercidos. Mas ele foi bastante sincero ao dizer que precisavam ter uma minoria de pessoas, que o seu poder no processo eleitoral aumenta à medida que a população votante diminui. Agora, nós notamos que o teste do alfa não é o teste do ômega. No alfa, o gênero era um problema, mas não era o teste. E no ômega, a raça é uma questão, mas não é o teste. Ou seja, o nosso teste é gênero. Não se trata apenas de quem pode votar, mas de quem pode legislar. Não de quem chega a um cargo, mas do que vai fazer no cargo. Então, os negros e os imigrantes eram mais propensos a votar nos democratas. Ou seja, já não se trata de serem negros. A questão agora muda para gênero, embora continuem a ser racistas. Então, como referido, em 2006, o VRA é reautorizada pela quarta vez, é aprovada por 98-0 no Senado e por 390-33 na Câmara de Deputados. Depois a gente vai para o caso de Shelby versus Holder, de 2013, que foi uma grande decisão. Em 25 de junho de 2013, o Supremo Tribunal decidiu que a fórmula de cobertura da seção 4 da Lei do Direito de Voto, que determina quais as jurisdições abrangidas pela seção 5, é inconstitucional porque se baseia numa fórmula antiga. Em termos práticos, isso significa que a seção 5 não pode ser aplicada até que o Congresso aprove uma nova fórmula de cobertura, o que a decisão convidou o Congresso a fazer. Então, assim, o Supremo Tribunal diz que a secção 4 não é inconstitucional, porque o que aconteceu em 2006 foi que a reautorizaram, mas não a revisitaram. Não revisitaram a secção 4. E a secção 4 era a fórmula para calcular se o Estado estava a restringir a capacidade de voto das pessoas. Se houvesse discriminação dos eleitores, a demografia de um Estado ela ia se alterar. Então, a fórmula que funcionava na década de 1960 pode não ser exata na década de 1990. Por exemplo, um Estado podia ser 90% negro e apenas 6% estava registrado para votar. Então, essa fórmula diria, bem, há qualquer coisa que está errada, mas depois dessa demografia, ela pode mudar e esse Estado pode deixar de ter 90% de negros. A fórmula poderia ser alterada, só que o Congresso teria de escrever uma nova fórmula e mantê-la atualizada. Só que eles não fizeram isso em 2006. A lei foi renovada, mas não alteraram em nada a relação à fórmula. Então, o que acontece em 2013 é que os estados estão dizendo que o estado de Shelby diz que não querem mais essa permissão, que acham que isso é inconstitucional. E o Supremo Tribunal diz que sim, que estão certos e que na Constituição original dos Estados Unidos, os estados têm a capacidade de criar as suas próprias regras, como querem realizar as eleições. E a 15ª emenda vem ao caso, onde o estado de Shelby diz que é inconstitucional e que não é justo. Então, o tribunal diz que eles estão certos, que a secção 4 está desatualizada.
mas o Congresso não atualizou. Ou seja, embora a seção 5 ainda seja boa, ela é inútil. Então, a Lei do Direito dos Votos de 1965 é praticamente hoje em dia uma lei morta. Uma parte central dela foi considerada inconstitucional e derrubada pelo Supremo Tribunal dos Estados Unidos em 2013. Então, o Supremo Tribunal diz que a história mudou, mas que a lei dos direitos de voto não mudou e continua a tratar o país como se estivesse preso nos anos 1960. E dizem, e vejam como progredimos, somos muito melhores agora. Não discriminamos como a década de 1960. Não há discriminação. Mas o que o Supremo Tribunal não teve em conta foi que o fato de ter sido o VRA que permitiu que isso acontecesse, foi o VRA que manteve os estados honestos, porque entre 1965 e 2013 houve 3.000 leis discriminatórias que foram impedidas de entrar em vigor. O VRA impediu 3.000 leis que são tentativas que não chegaram aos tribunais porque foram impedidas devido a essa pré-autorização. Ou seja, hoje em dia, se vocês notam no recente acordo do Supremo Tribunal sobre a Carolina do Norte, essas leis têm de ser levadas a tribunal. Então, um estado pode introduzir uma lei discriminatória e alguém tem de levar a tribunal por causa disso. Depois tem que passar pelo processo dos tribunais estaduais, eventualmente acabar no Supremo Tribunal. Essas coisas levam tempo. E tal como aconteceu recentemente com o Supremo Tribunal, as leis são consideradas constitucionais e não são consideradas como discriminatórias. Hoje em dia, a supressão dos eleitores tornou-se muito mais inteligente. Por isso, não há impostos sobre essas sondagens. Mas há coisas como, por exemplo, formas oficiais e também formas não oficiais de privar as pessoas de direitos, de fazer de privar as pessoas. Em 2016 e 2018, as primeiras de 2016 foram as primeiras eleições presidenciais em 50 anos sem a proteção do VRA, que teve um efeito profundo, porque foram as primeiras eleições de Shelby versus Holder, em que as pessoas foram literalmente privadas de direitos. Não foram permitidos registarem-se, ou quando puderam fazer, registaram-se, só que quando apareciam eram recusados porque havia um alegado problema com a sua carteira de identidade. Houve essa supressão de votos antes da votação, que de fato a supressão antes da votação é bem mais poderosa que tentar mudar uma eleição depois que nada é comparado. Donald Trump foi muito aberto sobre o que ele estava fazendo. Disse que se tornasse mais fácil votar, um republicano nunca mais seria eleito. E foi por isso que ele disse que não queria financiar os correios, porque não queria alargar a votação por correspondência. Disse que mandaria advogados para lá logo após as eleições. Então, aqui está um exemplo de 2021, o Ato da Integridade Eleitoral, ironicamente chamado HB 535 da Geórgia. Em 2020, houve uma grande afluência às urnas na Geórgia e George Kemp venceu por pouco a Stacey Abrams. Então, a Câmara, liderada pelos republicanos, aprovou um projeto de lei abrangente. A Lei da Integridade Eleitoral para tornar mais fácil votar numa ação destinada a impedir os democratas a ganharem futuras eleições. Então, assim que eles chegarem ao poder, o que eles vão fazer? Tornar o voto mais difícil, onde os legisladores republicanos apresentaram a legislação depois de uma afluência recorde às urnas, porque o projeto de lei limita o acesso aos boletins de voto à distância, limita as horas de votação antecipada ao fim de semana e restringe as
urnas de voto. Então vocês conseguem ver nessa imagem que é muito reveladora. Na verdade, o governador George Kemp, com um bando de homens brancos à sua volta, por baixo um quadro de uma casa da época da escravatura, uma antiga plantação de escravos. Então, uma das razões pelas quais se registra uma afluência às urnas tão elevada em 2020 foi o fato de haver muito mais opções de voto do que nunca. As pessoas podiam votar por correio em mais estados do que nunca, podiam votar antecipadamente em pessoa e também podiam registrar-se no dia das eleições. E os republicanos estão tentando reverter esses métodos de votação. Por isso eles visam o voto por correspondência e restringem o correio, as caixas de entrega, todo tipo de coisas. As igrejas negras tinham o dia das almas para as urnas, em que aos domingos se ia à igreja e depois se ia registrar para votar. Todas essas ações de mobilização dos eleitores, e essas são as que são agora avisadas, e há leis contra elas em todos os Estados Unidos. Os legisladores republicanos, eles apresentaram mais de 250 projetos de lei, mais do que isso, agora em 43 estados, com o objetivo de restringir o acesso dos eleitores. O Partido Republicano não tem interesse em basicamente apelar a uma maioria de americanos, e em vez disso, estão a duplicar as táticas antidemocráticas para poderem obter uma minoria de votos, mas exercer a maioria do poder. E é o maior retrocesso dos direitos dos votos em décadas. Temos aqui um exemplo onde eles encurtam o prazo para requerer o voto por correspondência. Isso tem apenas a ver com o voto por correspondência, onde eles reduzem o período de tempo que as pessoas dispõem para solicitar o voto por correspondência, eliminam a possibilidade de funcionários enviarem pedidos de voto por correspondência, reduzem o número de caixas de recolha, coisas assim. Isso, depois há requisitos de identificação mais rigorosos para o voto por correspondência. São apenas leis relativas ao voto por correspondência. A votação que proibiu as pessoas utilizarem água tem de ficar na fila, tem de tirar um dia de folga do trabalho, reduzir as cabinas de voto, por isso tem de atravessar a cidade de carro, ficar na fila o dia inteiro para poder votar. E claro que ninguém te pode dar um copo de água, você não pode ir no banheiro, você não pode fazer nada. Ou seja, essas leis são bastante abrangentes no seu âmbito. Então, nós marcamos 2014 com uma lei dominical, a tomada de posse do Partido Republicano, e depois 2013, Shelby contra Holder, 2014 a lei dominical, 2016 a eleição, a primeira eleição depois do Shelby contra Holder, primeira eleição sem proteção de lei dos direitos do voto. Assim, os democratas, então, eles se põem imediatamente com mãos à obra, introduzem esse projeto de lei no parlamento, chama-se o Ato pelas Pessoas, o primeiro que eles têm como prioridade na agenda deles, a primeira prioridade legislativa, que se trata de um projeto de reforma da democracia, que pretende expandir o direito de voto, porque eles se dão conta desse problema. Pedem uma mudança na campanha, onde as leis de financiamento das campanhas eleitorais, elas visam reduzir a influência do direito da política, limitar o gerrymandering partidária e criar novas regras de ética para os titulares de cargos na Câmara Federal. Pois a gente tem também o Johnson Lewis, que é o ato dos direitos ao voto. Então, isso foi concebido para restaurar a proteção da lei dos direitos do voto. Então, essas leis elas foram apresentadas ao Congresso uma série de vezes e estão praticamente paradas ali, elas estão mortas. Não há nada que possa ser feito, o apoio bipartidário se perdeu agora. Ou seja, é um Congresso muito partidário e não vão além da Câmara. E se passam da Câmara, são rejeitados no Senado. Então, os projetos de lei, elas existem para tentar restaurar as proteções, mas estão mortas na água.
Então, nós temos aqui uma lista das formas como os votos das mulheres são suprimidos. Muitas pessoas elas ficaram chocadas com a decisão de Dobbs, a anulação do Roe versus Wade. Mas quando se enfraquece algo tão fundamental como a lei dos direitos de voto, tudo está em cima da mesa. Se você pode destruir o VRA, você pode anular o Roe versus Wade. Ou seja, uma vez retirados os direitos de voto, vão se retirar todos os outros direitos que são garantidos pelo direito de voto. O aborto e a democracia não são duas questões distintas, são a mesma questão. As leis de identificação de eleitores têm um efeito negativo desproporcionado nas mulheres devido à mudança de nome. Os votos dos LGBTQ também são suprimidos. Há muitas táticas para suprimir, mas, mais uma vez, a causa de identificação dos eleitores e outras coisas. E vamos deixar isso aqui por causa de tempo. Temos aqui mais algumas razões ou formas de suprimir os votos dos LGBTQ. Vou parar de compartilhar. Então, o que fizemos foi percorrer a história de direito de voto nos Estados Unidos, porque eu penso que pode ser considerado como importante, ligado ao nome de Fabi, ligado à lei dominical. Então, direitos de voto, as eleições estão ligadas à lei dominical, como se vê pelo nome Quintus Fabius Maximus Gurgis. E podemos ver que tem sido um problema para os Estados Unidos desde o seu início. There are more than 70 elections in 2024. 4.2 billion people are voting. Então, 2024 é um ano importante. Há mais de 70 eleições onde temos 4,2 milhões de pessoas que vão votar, mais da metade da população mundial. Mas qual é a eleição mais importante que a gente quer considerar? Claro que da Terra Gloriosa. Então, a gente quer ter em conta a Terra Gloriosa e para fazer isso, vamos voltar atrás ao nome. Quintus Fabius Maximus Gurgis. Então, nós temos o prenomen, temos o nomen e temos o cognomen. Vital voting and elections are to the United States and to human rights. Eu espero ter mostrado como o voto e as eleições são vitais para os Estados Unidos e para os direitos humanos e a democracia, mas também queremos saber quando. Então, que eleições? Quando é que isso aqui é tão importante? Então, o prenomen Nomen Fabius é o Quintus. Cognomen Maximum Gurgis. O nomen é o Fabius, o Fábio. Cognomen Máximo ou Máximos. Voting Gurgis. Elections. Fabius, Gurgis. votação. Maximum Flood. Eleições. É o que significa o nome Fabius, votação ou eleições. Máximo Gurgis, que é inundação máxima, que é igual à lei dominical. Quintus, então, você foi chamado Quintus por uma de duas razões. Ou foi o quinto filho nascido, ou nasceu no quinto mês. Em 272 a.C. ou 275, nos anos 200, durante esse período, se nascesse no quinto mês, quando foi isso? Então, a gente tem que voltar ao calendário romano, porque era o que estava sendo usado em 273 a.C. O calendário romano era um calendário lunar. Concebido
como dizem eles, tradicionalmente Rômulo, primeiro rei de Roma. 753 BC. Thereabouts. The Roman calendar only had 10 months. E isso foi 753 a.C. It began in spring. O calendário romano só tinha 10 meses com nomes de deuses romanos. Então começou na primavera e havia o Martius, Aprilis, que era uma combinação, na verdade, de deuses gregos e romanos. Então temos o Martius, o Aprilis, o Maius, o Junus, o Quintilis. Temos o Sextilis, outubro, novembro, faltou um. Setembro, outubro, novembro e dezembro. Os nossos primeiros 4 meses têm nomes de deuses romanos e gregos. E depois são basicamente os números 5, 6, 7, 8, 9 e 10. 10 de dezembro, uma deca. Então o Quintilis era o vosso 5º mês. Mas depois o calendário mudou e passamos para o calendário juliano. E esse é um calendário solar. And what they're going to do is they're going to add 2 extra months. Because in the Roman calendar, there was no Foi um calendário que foi alterado por Júlio César, onde eles vão agregar alguns meses, porque eles não calculavam o tempo durante o inverno. O inverno tinha apenas um período de dias não atribuído. E o calendário juliano vai mudar isso e vai atribuir tempo durante o inverno. Vai começar em janeiro, que foi o primeiro mês. E Júlio César pensou, bom, vamos começar com o deus Jano, porque ele é o deus dos inícios, é retratado com 2 faces na cabeça, uma apontar para um lado e outra para o outro. Então, assim, Janus começa, depois fevereiro, depois março, abril, maio, junho, e depois vai mudar Quintilis e vai dar o seu nome a esse mês e chamá-lo de julho, em homenagem a Júlio César. Depois o imperador seguinte, ele vai fazer o mesmo, Augusto. Ele vai pensar que precisa de um mês com o seu nome, e nós ficamos com agosto. E esse agosto não acontece em 45, acontece um pouco mais tarde. Depois setembro, outubro, novembro e dezembro. Então, o 5º mês do calendário romano, Quintilis, equivale a julho no calendário juliano. Named after Julius Caesar, the first Roman dictator, Sextilis changed to August. Então, Quintilis recebeu o nome de Júlio César, o primeiro ditador romano. Sextilis mudou para agosto. Só uma palavra sobre Júlio César. Se olharmos para o seu nome, o seu nome completo é Gaius Julius César. Porque ele pertencia à tribo dos Júlios, como foi dito antes. Então, o seu cognome era César. Hoje em dia, nós sabemos ou conhecemos César como um título. E desde o tempo de Júlio César, que é um título. E é por isso que temos a palavra Kaiser e Czar. Palavras desse gênero, todas são derivadas da palavra César. É um sinônimo de ditador. Mas nem sempre foi um título. Era o seu cognome.
E tal como Máximos Gurgis era uma alcunha que descrevia a juventude dissoluta do homem, César era de fato uma descrição da família a qual ele pertencia, da tribo de Júlio. Ele provinha da família cujo antepassado matou um elefante na Guerra Púnica. Acho que foi seu bisavô ou algo do gênero. Pode até ser mais bisavós do que isso, não sei. De qualquer forma, ele tinha um parente distante e esse é o nome que seria seguido através dessa família. Ou seja, isso distingue Gaio Július como pertencente à família da tribo dos Július, uma família específica dessa tribo dos Július, e significa elefantes. E no primeiro denário, que Júlio César cunhou, como todos cunham moedas em seu nome, ele tinha o nome César com uma imagem de um elefante por cima do nome César no seu primeiro denário. Então, com isso, nós vamos marcar o mês de julho com elefantes. Okay, so 272 BC, if you were born in the 5th month, if you were born in Quintilis, that would equate. Muito bem. Em 272 a.C., quem nascesse antes do 5º mês, que nasce em Quintilis, nasce em julho. Então, o que vai acontecer em julho desse ano? O Partido Republicano vai realizar a sua convenção nacional do dia 15 a 18 de julho de 2024. E por isso nós marcamos julho desse ano como a Convenção Nacional Republicana. A RNC, a DNC será em agosto e vai se realizar de 15 a 18. A RNC é um evento em que os delegados do Partido Republicano selecionam o candidato do seu partido para presidente e vice-presidente nas eleições presidenciais de 2024 em novembro. Assim, em ano de eleições, as primárias presidenciais, elas realizam-se em cada estado de janeiro a junho. Se trata de mini-eleições para ajudar a selecionar o candidato de um partido político que concorrerá às eleições presidenciais. Parece simples, mas na verdade é bem complicado, porque cada estado tem as suas próprias regras e formas de fazer as coisas. Mas de janeiro a junho são todas as eleições, ou seja, são as primárias. E vamos só ver como isso funciona. Uma versão muito simplificada disso. Digamos que temos um estado, o Arkansas, por exemplo. Esse estado vai realizar umas primárias. Se você for um eleitor republicano, você vai às primárias do partido para votar. E se você é um democrata, você vai às primárias democratas. Depois você pode ir às primárias do Partido Republicano e dizer, se fosse em 2016, que podia escolher entre Trump ou Cruz, ou qualquer quantidade de pessoas que estejam a concorrer às eleições de 2024. Talvez você votasse no Trump. Se você tivesse ido às primárias democratas, muito provavelmente teria votado no Biden. Ou não necessariamente, mas a maioria votou. Ok, então o que esse voto significa? Esse voto significa que se esse estado pode agora enviar um determinado número de delegados, ou seja, você vai enviar delegados ao RNC, GOP delegates to the RNC, to the convention in July. Perdão, delegados do Partido Republicano para o RNC, para a convenção em julho. E se forem democratas, vão enviar a vossa votação para enviar um determinado número de delegados à DNC, que será em agosto.
Agora, cada partido tem uma quantidade definida de delegados que podem ir às suas convenções. E esses delegados dividem-se em 2 grupos. Ou você é delegado com direito a voto, dependendo das regras do seu estado, ou um delegado sem direito a voto. Então, com o Partido Republicano, eles têm 2.272 delegados que vão participar na RNC. Então, a gente consegue registrar um 272 aí. E o que isso significa é que quando vão à convenção, eles têm de votar da forma como esse estado votou. Tem de votar nesse estado quem teve mais votos nesse estado em particular. Depois, não sei, talvez mais 500? Não sei, talvez cerca de 2.500 delegados. Então, eu vou dar os números. Há 157 não apurados, 2.429 delegados que vão à convenção. Com o DNC, eles têm cerca de 4.500 delegados que vão para lá. Então, eu estou apenas marcando aqui um 272, e não é um prego onde eu vou pôr o meu chapéu, mas eu acho um número interessante. É como os elefantes. Estão lá e façam o que quiserem com eles. Os outros, eles poderiam ir à convenção e poderiam ouvir todos os discursos e dizer: bom, o Bruce está fazendo um argumento bom aqui, vou votar no Cruz em vez de votar no Trump. Então, eles podem mudar o voto quando chegarem à convenção. Os que se comprometeram é que não podem fazer isso. E depois, esses todos aqui vão para as eleições gerais. Quem quer que seja votado como nomeado. Então, o que nós temos agora é o Trump e o Biden, que são chamados nomeados presumíveis, porque se presume que vão conseguir a nomeação na convenção, mas ainda não a conseguiram. Por isso são nomeados presumíveis. Algo é presumido quando é considerado altamente provável. Então, o Biden e o Trump não são oficialmente os nomeados do seu partido até ganharem o voto dos delegados nas convenções de nomeação em frente à televisão, em horário nobre. Cada partido nomeia oficialmente a sua candidatura conjunta à vice-presidência, à presidência e à vice-presidência. E há longas horas de chamadas de delegados de estado a estado com muitos discursos. Então, isso acontece durante dias. É um evento enorme. Então, em que altura é que eles são nomeados? Trump como candidato? Não sei. Imaginei que fosse no dia 15. Teria alguma piada se fosse no dia 18. Mas não imagino que sejam precisos 4 dias para fazer, apesar de ser realmente um acontecimento bastante injusto. Há muitos discursos e afins. E outra coisa principal, a eleição do vice-presidente aqui é muito importante. Porque especialmente quando se tem um titular. Bom, ele não é um incumbente, porque ele está concorrendo pela segunda vez, mas nas próximas eleições as pessoas vão olhar para o vice-presidente, porque isso é que vai dar o tom ao partido. Ou seja, a eleição do vice-presidente é um fato muito importante. Em 2016, o Trump só anunciou seu companheiro seu braço direito, mesmo antes da convenção. Mas a outra coisa muito importante que notamos durante a convenção é que nessa altura eles estabelecem a sua plataforma política. Party platform. Peço perdão, na verdade é plataforma do partido, não plataforma política.
A plataforma do partido é uma declaração oficial que descreve a posição do partido sobre várias questões, desde a política econômica e social até a política externa e de defesa. São essas as questões sobre as quais os candidatos concorrem às eleições. A plataforma do partido influencia a política, apela aos eleitores e ganha seus apoiantes. Ou seja, essa plataforma partidária que vai ser entregue nessa altura é muito importante. Agora eu quero partilhar uma citação de Ian Bremmer. Se vocês lembram, o Ian Bremmer é um dos diretores do grupo da Eurásia. E no início do ano, o grupo Eurásia faz uma lista dos seus 10 principais riscos globais para cada ano. E nós colocamos no nosso grupo do Media Broadcast em janeiro. E os 10 principais riscos globais para 2014, o risco global número 1 era os Estados Unidos contra si próprios. Então, numa palestra do TED Talks, em janeiro, o Ian Bremmer analisa esses riscos e ele diz o seguinte, relativamente ao risco número 1. Em 2024, não teremos um novo presidente. Se houver um novo presidente, isso será no próximo ano. Então, por que é tão arriscado agora? É tão arriscado agora porque o país está tão dividido e porque é muito provável que o Trump consiga a nomeação, muito provavelmente, muito provavelmente. E quando isso acontecer, a sua política, não nesse momento, nem hoje, mas em janeiro de 2024, nem maio, por outras palavras, de um dia para o outro ele vai recuperar a lealdade da esmagadora maioria dos líderes republicanos nas assembleias legislativas estaduais, na Câmara, no Senado, e dos meios de comunicação social de tendência republicana e de tendência de direita, e a capacidade de angariar direito de aplicar esse dinheiro nas eleições. Isso significa que suas orientações políticas, tal como ele as expressa, quer se trate de cortar os Zelensky e os ucranianos ou de mostrar os iranianos para que servem. É por isso que não teríamos entrado em guerra contra Israel e os Estados Unidos se ele tivesse sido presidente, ao contrário do Biden. Ele está a citá-lo nesse ponto em termos de fronteira através dos mexicanos e até mesmo de quaisquer outras questões que de repente vão ser motores de metade do sistema político dos Estados Unidos. Então, portanto, um ambiente político profundamente preocupante e quanto a isso os Estados Unidos não estão em posição de responder eficazmente. É por isso que Ian Bremmer diz que de um dia para o outro, assim que ele for nomeado, vai ser ele a conduzir metade do sistema político dos Estados Unidos e isso é uma crise. Por isso marcamos 2014 como derrubar dos moderados do Partido Republicano. O derrubar do Partido Republicano, eu sugeria que em julho o RNC deste 2024 desse ano, o que eles vão fazer? Eu acordei essa manhã e descobri que o presidente Trump foi considerado culpado de 34 crimes de falsificação de registros comerciais. Agora ele é um criminoso condenado e eles vão votar num criminoso condenado como seu candidato presidencial em julho. Portanto, eu gostaria que, para terminar, a gente considerasse algo sobre Daniel. Nós vamos voltar a Daniel e vamos falar sobre o Evangelho Eterno. And we're not talking about the prophecies of Daniel. We're going to be talking about the stories of Daniel. What is the everlasting gospel? E não vamos falar sobre as profecias de Daniel, nós vamos falar sobre as histórias de Daniel. O que é o Evangelho Eterno? É uma mensagem de teste profético em 3 etapas que divide 2 classes de pessoas. E nós vemos isso ilustrado nos livros de Daniel, nas histórias de Daniel. Ou seja, a gente considera Daniel capítulo 1. Daniel capítulo 1 ilustra a mensagem do primeiro anjo.
Daniel tem que temer a Deus mais do que teme ao rei. Ele tem que glorificar a Deus em seu corpo, não comendo e bebendo à mesa do rei. E porque vai ser julgado 2 vezes. Vai ser julgado ao fim de 10 dias e vai ser julgado ao fim de 3 anos. Então, a gente pode ver claramente em Daniel capítulo 1, a mensagem do primeiro anjo, Daniel 2, a Babilônia caiu. Segunda mensagem do anjo, aquela imagem do topo da cabeça à base, aos dedos dos pés, a Babilônia literal, a Babilônia espiritual, representada a Babilônia em todas as suas fases, e ela cai, como ilustrado no capítulo 2 de Daniel. Depois, Daniel 3, a mensagem do terceiro anjo, o decreto injusto, a fornalha ardente, que sempre associamos Daniel 3 à lei dominical. Então, Daniel 1, a primeira mensagem angélica, Daniel 2, a segunda mensagem angélica, Daniel 3, a terceira mensagem angélica, onde ele não se curva diante da imagem da crise da lei dominical. Essas 3 histórias que representam o adventismo e como o evangelho eterno vai separar e dividir 2 classes dentro do adventismo. E os 3 dignos em Daniel, capítulo 3, eles representam esse movimento. Porque o resto dos adventistas, o resto dos cativos, estão fazendo o quê? Estão beijando o lixo. Mas esses 3 valentes são capazes de reconhecer a imagem pelo que ela é quando ela vem. Por quê? Porque eles já a viram antes em Daniel 2, na visão. E como é que eles entendem o sonho de Nabucodonosor? É porque eles passaram o teste de Daniel capítulo 1. Que esse teste de Daniel capítulo 1, em essência, eles eram reformadores. Mantiveram a sua identidade como judeus, mesmo quando estavam em cativeiro. E a sua identidade tinha muito que ver com a forma como eles, acho que a história está em Daniel 1, daquilo que eles estavam comendo. Então, eles mantiveram a sua identidade e perceberam quem eram. Depois de passar o teste, eles são capazes de compreender a visão de Nabucodonosor e explicar a profecia, compreenderam os símbolos e fizeram a aplicação correta. E quando viram a imagem de Daniel 3, já tinham visto isso antes. Eles viram a imagem de Daniel 2 e sabiam que algo importante ia acontecer, porque em Daniel 3, a orquestra estava ensaiando na planície de Dura. E haviam grandes obras públicas que estavam decorrendo, havia uma agitação. Mas até que aquela folha saísse da imagem, eles não sabiam que estava debaixo dela, mas reconheceram quando viram. Esse é o capítulo 3 de Daniel. Então, temos aqui mais 3 histórias, depois do capítulo 4. A primeira mensagem angélica, onde Daniel tem que ir para o rei e dizer: vocês precisam temer a Deus e deixar de dar glória a vocês próprios. Vocês precisam de compreender que a razão da vossa existência é cuidar dos pobres e das viúvas. Voltem ao trabalho para o qual foram criados. Ou então vocês vão ser julgados. Vocês vão acabar por comer grama durante 7 anos. Então, assim, a mensagem do primeiro anjo é dada ao rei Nabucodonosor. Daniel capítulo 5 deveria ser óbvio para todos nós, que é a queda da Babilônia. Mene, mene, tekel, tekel, onde ele foi pesado na balança e considerado em falta. Depois Daniel capítulo 6, o decreto injusto, representando novamente a lei dominical. Que nós queremos fazer para entender a lei dominical é juntar Daniel 3 e Daniel 6. Como é que nós entendemos Daniel 6? Qual era o problema? Quem é que se ia orar? Eu deveria dizer a quem você vai orar. Trata-se de oração. Qual oração? 3 e 6 são 9. Para entender a lei dominical é preciso entender o capítulo 9 de Daniel. E o que ele está dizendo no capítulo 6? Ele está fazendo a oração de Daniel no capítulo 9. Este é o primeiro ano do rei Dário.
E este é o primeiro ano do rei Dário, que ele só governou por um ano, e ele está fazendo essa oração. Ele sabe onde está na profecia, ele sabe que Jerusalém precisa ser restaurada, e, no entanto, há um decreto injusto que o vai impedir de pôr isso em prática. Perdão, perdi a minha linha de pensamento. Então, quais são as vossas escolhas aqui em Daniel capítulo 6? Eu iria sugerir que a gente tem 3 opções. Orar ao rei, orar a quem a gente quiser orar, como Daniel fez. Ou então podemos não orar de todo. Não temos de fazer uma petição ao rei para nada. Não temos de pedir nada a esse Deus. Então, simplesmente não ore. Então, há 3 opções em aberto no capítulo 6 de Daniel, assim como 3 primeiras histórias representam o Adventismo. Essas 3 últimas histórias representam os Estados Unidos, as instituições dos Estados Unidos. E como observado anteriormente na apresentação do ancião Parminder, Daniel aqui apresenta as instituições que mantêm o rei sob controle, e esse papel é retirado de Daniel no capítulo 6. Então, como é que veríamos isso acontecer no nosso tempo? Eu quero partilhar, essa vai ser a última coisa que eu vou partilhar essa manhã. So the New York Times has a podcast, The Daily, and they had an episode called Trump 2.0, What a Second Trump Presidency Would Bring. Então, o New York Times tem um podcast, que é o Daily, e eles têm um episódio chamado Trump 2.0, o que a segunda presidência de Trump traria. E eles têm 3 jornalistas políticos que contribuíram para esse podcast e que estão escrevendo. E atualmente escrevem juntos para o New York Times, cobrindo a campanha presidencial de Donald Trump. Então, Jonathan Swan, Maggie Haberman e Charlie Savage. Jonathan Swan quer citar uma parte do que ele disse nesse podcast, e devemos já estar familiarizados com ele, ou talvez toda a gente devesse estar. Ele era um correspondente político que ganhou um prêmio, um Emmy, pela sua entrevista de 2020 com o então presidente Donald Trump, e ele estava trabalhando para o Axios. Se ainda vocês não viram, vale a pena ver. Ele ganhou esse Emmy por isso. E vamos ver o que ele diz aqui. Trump quer mais poder por si só. E ao mesmo tempo, há pessoas à sua volta que esperam atingir determinados objetivos políticos e identificaram que a melhor maneira de fazer é Trump acumular o poder que deseja. Por isso, em conjunto, determinaram que a forma de conseguir tudo isso é remover os obstáculos que se interpuseram no caminho de Trump da primeira vez e garantir que não estarão presentes no segundo mandato. Então, ao lermos isso, eu quero que vocês pensem no capítulo 6 de Daniel e no papel que Dario assume e no papel que os outros presidentes assumem. Vemos aqui 2 grupos. Trump quer o poder, mas também está rodeado de pessoas que querem poder pelas suas próprias razões. Como é que Trump e os que o rodeiam podem conceder isso logisticamente? Procurando pessoas que sejam muito mais alinhadas ideologicamente com ele. E ele está concentrado em encontrar um gabinete cheio de pessoas que vão encontrar maneiras de implementar as políticas que ele quer. Essas pessoas não se oporão a ele em relação a quaisquer pontos de vista ou a qualquer que seja a sua agenda nesse momento. Quer se trate de política externa ou de qualquer outra coisa. Pessoas que o ajudam a chegar a um sim e não. O maior arrependimento de Trump relativamente ao seu primeiro mandato é o pessoal, as pessoas que contratou, o que inclui todos os generais, todas as pessoas que agora dizem que ele não estava apto a servir, as pessoas que o rodearam durante os primeiros 2 ou 3 anos da administração, aqueles que viam o seu trabalho como proteger o país e o mundo de Donald Trump. No seu último ano, afastou várias
dessas pessoas que considerava desleais e substituiu-as por outras que sabiam que o seguiriam. Mas à sua mente ele sabia que não tinha ido suficientemente longe. Há uma camada de poder e de potencial constrangimento que existe menos à vista do político. O nível abaixo do funcionário do gabinete, que são os advogados de topo em vários departamentos e agências. Os advogados ocupam um nicho único no governo porque são responsáveis pelo que é permitido. Se disserem que não, é um verdadeiro problema. Esses advogados eles eram politicamente nomeados pela sociedade federalista, republicanos com tendências conservadoras, mas eram um constrangimento. E agora há uma divisão entre esse grupo MAGA e a sociedade federalista, onde o movimento MAGA os vê como demasiado dispostos a dizer não, demasiado dispostos a fazer perguntas sobre o Estado de Direito e querem um tipo de diferente de advogado. Então, Trump quer se livrar e descreve como as cobras os funcionários públicos de nível inferior que ele pensa serem o coração do Estado profundo e que testemunham contra ele durante seu primeiro impeachment. Quem são essas cobras e qual é o plano para tirar do caminho Trump? Uma maneira de pensar no governo federal é que existe uma camada rotativa de cerca de 4.000 nomeados políticos que são substituídos sempre que entre um novo presidente. Mas por baixo há uma massa de mais de 2 milhões de funcionários de carreira que tem uma boa proteção. Há todos esses procedimentos que têm que ser seguidos para despedir alguém. Como funcionários do governo federal têm muitos direitos de objeção ou de recurso, e isso foi concebido. A concessão é uma forma de trabalho apartidária e profissionalizada que não muda sempre que há um novo partido no poder, mas que desenvolve efetivamente uma especialização ao longo de vários anos. E são essas pessoas que elaboram as regras e regulam as coisas mundanas, como água potável e os regulamentos alimentares. James Shirk foi incumbido a responder à questão: como é que despedimos mais pessoas? Como é que vamos contratar mais gente nossa? E como acabei de inserir algumas informações sobre James Shirk, anteriormente era reconhecido a nível nacional como especialista em função pública e política laboral, e o resto vocês podem ler no vosso tempo livre. Então, o James Shirk ele surgiu com essa ideia chamada cronograma F, que é uma ordem executiva que Trump emitiu em outubro de 2020, seu primeiro mandato, mas que não recebeu muita atenção na altura devida e não teve tempo suficiente para implementar devidamente, mas permitiria a sua reafectação. Estima-se em 50 mil o número de pessoas que, segundo eles, estariam de alguma forma envolvidas em políticas. O que esta ordem executiva iria efetivamente fazer é transformar esses funcionários públicos em nomeados políticos. A ordem executiva permitia despedir até 50 mil pessoas e substituí-las pelo seu próprio pessoal. Os conselheiros mais próximos de Trump não acreditam que precisem despedir necessariamente tantas pessoas e substituí-las. Acreditam que a ameaça da ordem terá um efeito inibidor, forçará as pessoas a alinharem-se e fará com que deixem de tentar abrandar, andar ou obstruir. Se souberem que te vão cortar a cabeça, talvez faça continência um pouco mais depressa. Eu inseri isso, que não é preciso atirar toda a gente para a cova dos leões. Portanto, é uma implicação que eu estou fazendo. E o programa F não foi testado porque Biden rescindiu imediatamente assim que entrou em função. Mas será o Supremo Tribunal trumpificado que acabará por decidir se um presidente pode ou não fazer isso. Os 6 conservadores do Supremo Tribunal fazem parte de um movimento jurídico conservador anterior a Trump, que há uma geração ou mais está interessado em centralizar um maior poder sobre o governo na própria Casa Branca. E uma grande componente disso é o aumento do poder do presidente para afastar as pessoas a não fazer exatamente o que ele quer que façam. Então, eu gostaria de sugerir que pudéssemos ver como o calendário F se encaixa no capítulo 6 de Daniel. Eu estou um pouco sem tempo e eu não quero alongar isso. So, I am suggesting that Sunday law could begin in July of this year, which is, excuse me, only weeks away. Eu estou sugerindo que a lei dominical possa começar em julho deste ano,
Estamos, que é apenas daqui a algumas semanas, mas eu lembro que o ancião Parminda disse que poderíamos caminhar pela lei dominical, e acho que isso pode parecer apenas um pontinho no calendário, mas que terá um efeito significativo. Então, são essas as minhas ideias sobre a lei dominical. Não vou fazer a revisão por causa de tempo, mas gostaria de vos deixar com algumas coisas para pensar, porque há problemas óbvios que eu vou partilhar e que eu penso que serem problemas. Então, registramos 2021 como Benevento, Pânio, 275 a.C., 2022 como nosso aumento de conhecimento até 73 a.C., Dobbs versus Jackson, a Organização de Saúde Mundial da Mulher, a anulação do Roe versus Wade, e depois o que eu acabei de fazer foi pular para a lei dominical e disse que 272 a.C. é 2024, julho de 2024. Primeiro, eu não escolhi um dia em particular, porque eu estou pensando se isso realmente importa, questiono se isso... Pergunto se não estaremos entrando numa época em que não teremos necessariamente dias específicos para assinalar acontecimentos internos e externos que possam marcar esses pontos de virada significativos, mas mesmo assim, pode ser um dia importante, significativo entre o dia 15 e 18, ou seja, o que está faltando aqui? É uma formalização. Então, tem algumas ideias sobre isso, mas eu gostaria de saber a vossa opinião. Será que é alguma coisa que a gente tenha percorrido e que tenha escapado? É um bom pensamento para vos deixar. O outro pensamento é Quintus Fabius Maximus Gurgis. A ênfase nesse movimento até a data tem sido colocada em Maximus Gurgis, o dilúvio máximo. E eu diria que essa é a ênfase correta. O nosso medo é a inundação, não é a vitória. Se é julho, acho que é importante para nós sabermos, mas o importante é a inundação. Quer seja quando a gente olha para a história do deserto, o início do deserto, 538, e o seu fim, 1798, vemos duas inundações representadas aí, juntámo-las para dar compreensão ao dilúvio para que vamos viver, e é o dilúvio que vai ser derrubado, que vai derrubar o povo de Deus. Ou seja, a ênfase tem sido colocada no dilúvio por uma boa razão. Então, é tempo de compreendermos e usarmos a nossa metodologia para não sermos arrastados pela abundância de informação e ensinamentos que podem surgir no nosso caminho. Há inundações externas e haverá inundações internas. Então, eu vou vos deixar com esse pensamento e com o que parecem ser 3 horas para peneirar. Felicidades e que Deus vos abençoe. Vamos terminar com uma oração. Nosso amado Deus que estás nos céus, te agradecemos e louvamos por Daniel, o profeta, e João, o revelador, por todas as pessoas que nos precederam na história passada, na história recente, e por aqueles que no nosso movimento nos deram verdades tão grandes que nos podem guiar. Nos ajude a compreender essas verdades e aplicá-las corretamente. Oro por esse movimento, oro pelos ministérios que representamos, oramos pelas nossas famílias e pelos nossos entes queridos, colocando todas as coisas nas tuas mãos, e pedimos isto em nome de Jesus. Amém.